exercer esse ministério de cura, né? E é mais fácil para a gente pegar alguém que está doente e já sugerir logo o médico do que fazer oração, né? Sempre assim. Então, nós aprendemos sobre a cura divina, sobre a fé. Temos enfatizado nesses dois pontos. Sobre a cura, aliás, quanto à fé, fizemos aqui um tipo de apelo, né, com um tom de meio que de exortação, né, a respeito da fé, em função daquilo que a igreja vive atualmente. Não no meu ponto de vista, obviamente, não estou falando pelos irmãos, falo por mim mesmo, e nem pelo autor da lição, falo por mim mesmo. Nós vivemos uma certa falsa realidade quando se refere à fé, né? Porque a gente lê a Bíblia, vê os exemplos, os personagens agiram com fé, fizeram grandes coisas, né? E a gente não faz quase nada. O que a igreja vive hoje é a materialização da fé, algo ou alguém para se apoiar. Então a gente sempre busca ou alguma coisa ou alguém para se apoiar, né, na nossa fé. A gente critica bastante os neopentecostais, porque são misticistas, né? Eles usam objetos para exercer a fé, nessa grossa, nessa rosa, enfim, um monte de coisa. Mas a gente também faz a mesma coisa, a gente sempre coloca a nossa esperança em um azeite, coloca a nossa esperança na oração do pastor, coloca a esperança em uma série de coisas, e nós mesmos, às vezes, somos fracos, né, diante de Deus. Logo no início do nosso o que é um breve testemunho, logo no início do nosso casamento, eu me lembro, né, a conversa que eu tive com a Lu, a questão era morar longe de hospital, né? E a gente estava discutindo essa possibilidade de morar longe de um hospital. Isso também é uma falta de fé, né? Vou morar pertinho do hospital porque qualquer coisa, só pego um ônibus aqui e já estou lá dentro. Né? Então isso também é uma falta de fé, não é? Uma falta de fé. E é o que acontece hoje. Se não tivermos um bom plano de saúde, um bom seguro, um bom cartão de crédito, você vai para se a gente não tiver um suporte que nos assegura uma segurança, uma saúde boa, um crédito para fazer boas compras, né? O nosso sentimento é de insegurança. A gente fica meio que desamparado, né? Meio frágil nossa vida, nossa convivência. E achamos que estamos descobertos, desprotegidos na vida e ainda dizemos que estamos vivendo pela fé. Por isso que eu falo que é meio uma falsa fé que a gente vive hoje, né? Mas tudo isso foi assunto da aula passada. Nosso tema hoje fala sobre a promessa de um coração novo, né? E continuando com o estudo acerca das promessas divinas, chegou a vez da promessa de recebermos um novo coração. Essa é mais uma daquelas promessas decorrentes, promessas que surgem, né, da salvação. Essa é da salvação e tem algumas séries de promessas aí, de bênçãos, na verdade, decorrentes dessa salvação. E essa promessa de um coração novo é uma delas. Todo cristão recebe essa promessa. Isso quer dizer que esse coração novo não é prometido. Não é prometido a todos. Essa promessa de coração novo não é prometida a todos, mas somente para os salvos. À semelhança de outras dádivas recebidas de Deus, como a cura, a fé, a paz, a proteção, né? Essa promessa do coração novo diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Então ninguém recebe um coração novo simplesmente para ter esse coração novo. Ninguém recebe paz, dor de cura, fé,
viver isoladamente, né? A igreja vive em conjunto, de forma coletiva, e exerce essas dádivas divinas exatamente no ambiente coletivo. Né? Por que você recebe um coração novo? Para poder suportar seu irmão, né? Ele recebe para poder suportar você. E é assim, né? O próprio Espírito Santo que gera isso no cristão para ele ser diferente daquilo que o mundo apresenta. Prosseguindo textuário. O cursorzinho aqui que não está rolando. Faço rolar na fecha. Prontinho. Vamos lá. A verdade prática. Diz assim: o salvo em Cristo. Aliás, eu não falei do textual. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei um coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. É óbvio que este versículo está repleto de figuras de linguagem. Né? Para começar, coração aqui não é coração. Coração não é um coração. Não é aquele órgão do nosso corpo que fica batendo, bombeando sangue. Né? Não é esse coração que se trata. Esse porém dentro de vós tem o sentido de gerar um novo ser. Né? Porém dentro de vós um coração, ou seja, Deus vai gerar um novo ser dentro de nós. Né? Não é que vai transformar o nosso coração, pegar o nosso órgão aqui, pegar o mais velho com o mais novo, nada disso. Então, transformar a nossa forma de pensar, o nosso entendimento, os nossos sentimentos. E pedra fala de inflexibilidade, né? Insensibilidade, fala de alguém com um sentimento travado, cauterizado pelo pecado. Tem um coração de pedra, um coração insensível, que não flexiona, né? Não se sensibiliza. E Deus ia colocar no povo aqui, essa promessa para Israel, né? Um coração de carne. Carne aqui não é o contrário de espírito, não. Carne aqui é o contrário de pedra mesmo. Porque alguém vai dizer assim, como é que vai colocar um coração de carne, eu vou viver pela carne agora, né? Associa com essa questão da carne, da natureza carnal, não. Carne aqui é o oposto de pedra. E é tirar um coração de pedra duro e colocar um coração de carne mole. Né? E quando diz por dentro de vós um espírito novo, fala de um novo motivo, um novo princípio de ação, ou seja, um espírito novo é um novo desejo de viver novas realidades com Deus. Deus coloca no cristão esse espírito, não aquele espírito retrógrado, né, antigo, velho, só pensa nas coisas, né? Não, um espírito cheio de esperança, de vida, de expectativa das coisas espirituais. Então, é um espírito novo, não é Espírito Santo também, né, para não se confundir, que é nem é o espírito em si do homem, é um novo desejo, né, uma nova motivação de vida. Esse é o espírito que colocaria, que Deus diz que colocaria dentro do povo. Agora sim, a verdade prática diz assim: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A verdade prática deixa claro que o prazer do salvo é fazer a vontade de Deus. O que ele procura fazer por intermédio de meditações e de leituras constantes das Escrituras. Ninguém faz a vontade de Deus sem fazer uso da palavra dele. A vontade dele está expressa na sua palavra. Então, fazer a vontade dele, Senhor, faça a tua vontade, aniquila a minha e tal, mas poxa, mas eu não conheço a vontade dele, está aí, né? Então não tem como. A vontade de Deus é feita através das
através da leitura da palavra dele. Né? Deus ali revela a sua vontade, eu fico sabendo qual que é essa vontade, eu vou obedecer. É assim que faz a vontade de Deus. Não existe, né? Vou orar para fazer a vontade de Deus, não existe isso. Então, esse coração novo não quer dizer que o evangelho, que o velho foi substituído, nem mesmo transformado em um melhor. Não é que Deus substitui um coração pelo outro, ou transforma o velho. Né? Na verdade, o que acontece é uma transformação no entendimento do ser. Quando fala aqui, porém um coração novo, porém um novo entendimento, uma nova motivação de vida. Né? É complicado, a gente vai ser mais crítico em relação a essa questão de associar coração com mente. Porque a Bíblia fala todo o tempo em coração, enquanto na verdade está se referindo à mente. Quando Paulo fala transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, é ali onde está o interior do crente, do homem, do ser humano. A mente, sua mente. Ali é o módulo, né? É o módulo, né? O coração, no caso, seria um motor, vai. Um módulo onde coordena, onde está todas as coordenadas de funcionamento do ser humano é a sua mente, o seu raciocínio. É isso que comanda, né? A cabeça, né? Então é difícil você lidar com esse assunto, falando de coração novo, transformado, quando na verdade está falando da mente. E a gente tem que fazer essa ligação, porque o coração é principalmente um órgão. Um órgão, obviamente, vital. Se ele não estiver funcionando, para de viver. Né? Talvez por isso mesmo que a Bíblia faz usa essa linguagem figurada, se referindo ao coração como o interior do crente. Né? Então, esse coração novo não quer dizer que o velho vai substituir nem mesmo transformar. Alguém que antes era seco, sem nenhuma perspectiva de relacionar-se com Deus e com o seu próximo, com o seu Criador, agora, a partir desse trabalhar do Espírito Santo na vida dele, através de um olhar positivo para a palavra de vida, né, o crente passa a enxergar a verdade. E é essa verdade que ele abre os olhos espirituais. Então, está tudo interligado, tudo relacionado com a palavra de Deus. Né? Essa transformação, como a gente leu bastante nas primeiras aulas, não é incondicional. Porém, dentro de vós um coração novo, não é uma ação divina incondicional, mas você precisa se doar para buscar isso, na leitura da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, quando não se lê, se ouve. Hoje já está muito fácil, você põe a Bíblia lá no livro que você quer, no capítulo que você quer, põe no ouvido, você só ouve, está fácil demais. Né? Talvez o surdo reclame, mas o cego não, o aleijado não. Entende? É bem mais fácil hoje. A tecnologia para quem critica. A introdução. Vamos lá. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema dessa lição. Amém. Bom, então, embora já temos dado bastante spoiler acerca do sentido que a Bíblia dá ao coração, ou seja, a perspectiva bíblica para o termo coração, a proposta do pastor Erinaldo para esta aula é apresentar o coração humano como sendo a realidade da vida interior de cada pessoa. Existem, se não me falha a memória, quer dizer, já está falhando, né? Acho que 2 ou 3 passagens
que a Bíblia se refere ao coração como centro do coração. Né? Então, por exemplo, uma delas é quando Saul foi atravessado lá de flecha, a espada, não sei, atravessou seu coração. Ali coração é coração dele. A espada atravessou o coração dele. Mas 98%, digamos assim, só para vocês vão saber, ter ideia da dimensão, quase em sua totalidade, onde fala de coração, não está se referindo ao coração. Né? Está se referindo ao homem interior, né? Às suas faculdades mentais, né? Ao seu intelecto, enfim, emoção, e não ao órgão em si. Então, vamos pegar aqui o gancho que eu parei. A proposta, não, vamos começar a dizer, embora já tenhamos dado bastante spoiler, né? No sentido que a Bíblia dá ao coração, seja a perspectiva bíblica para o tempo. A proposta do pastor Edinaldo para essa aula é apresentar o coração humano como sendo a realidade da vida interior de cada pessoa. Então, essa é a proposta dele. O coração é vida interior. Porém, isso não quer dizer o interior físico do nosso corpo. É o interior, mas não é o interior físico. Não é o físico. Né? E sim a parte imaterial do nosso ser, que é a nossa alma. O centro de cada ser humano é a sua alma, é a sua mente, é o seu ponto de raciocínio, né? O intelecto, sua emoção. Então não está ligado a. Vamos ver aqui, vamos medir de baixo a cima, de um lado a outro, ver onde é o centro e é ali que não. É o interior do homem, o centro do ser humano é a sua alma, é a sua. O seu, digamos assim, parte conhecedora, que se emociona. Né? E nesse sentido, o nosso estudo girará em torno das promessas feitas ao coração, que de certa forma são promessas feitas à nossa alma. O que quer dizer? Promessas feitas a nós. Então, quando tem uma promessa feita, igual está aqui, promessas feitas ao coração, é promessas feitas ao ser humano, ao homem, a sua parte conhecedora, né? Não tem promessas feitas, vou curar todas as enfermidades do seu coração físico. Não tem esse tipo de promessa. Entende? Embora o termo seja promessas para o coração, não tem promessas para o coração físico, e sim para o coração como interior. Isso é muito complexo, muito difícil de compreender assim, cara, né? Mas a gente tem que se desvencilhar dessa parte material, órgão, coração, e se apegar numa parte mental, para a gente poder, para fazer sentido, né, a nossa aula e a própria Bíblia, quando se refere ao coração do homem. O coração na perspectiva bíblica, o coração da Bíblia. Vamos lá, irmão Luiz, por favor? Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida central, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo fez referência ao homem exterior, o corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integridade, corpo, alma e espírito. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte de nossa alma e espírito. Amém. Então o pastor deixa claro aqui, ele fala aqui logo no início, né, de modo geral, essa palavra, coração, né, se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Então não tem nada a ver com o órgão físico. Desde o início da aula que estamos falando na perspectiva bíblica, né, do termo coração. O coração da Bíblia, como já deixamos claro, não quer dizer o órgão responsável pelo bombeamento do sangue ao corpo, embora seja exatamente essa a função do órgão coração. No sentido bíblico,
ele refere-se ao centro da vida racional do ser humano. É como o motor de um carro. Se ele para, o carro para. O coração do homem para, o homem para, deixa de existir. No entanto, eu diria que em um sentido mais racional do termo, coração é a sede dos desejos do ser humano, que na verdade fica na cabeça, né, e não no peito. Então, quando a gente fala de centro, como eu já falei, não é o centro físico, né? O coração não fica no peito, esse coração que o pastor está se referindo aqui, sim, na cabeça, na mente. Esse mesmo sentido o apóstolo Paulo atribui ao coração quando ele fala no homem interior, em Hebreus 4:12. Eu tenho para mim, coração, no sentido que estamos estudando aqui, de homem interior, não diz respeito ao espírito humano, mas simplesmente à alma. E aqui o pastor ele associou coração, o homem interior, alma e espírito, que a Bíblia aplica a palavra coração. Eu, no meu entender, é só a alma, só as faculdades mentais, intelectuais, né? O espírito, para mim, a minha ideia, a noção que eu tenho de espírito, é só aquele ponto, aquela parte imaterial, obviamente, que liga Deus ao homem, né? Ou ele ao diabo, ao mal, né? O homem tem um espírito mau, ele é ligado à sua alma, é ligado ao mal, né? E quem liga é o espírito. Se ele é bom, a sua alma é ligada a Deus. E quem liga é o espírito, né? Então o homem ele tem essa parte material chamada espírito, mas que não necessariamente é sinônimo de coração. O coração interior do ser humano, no meu ponto de vista, é a alma. É a alma. Mas isso é uma posição minha, né? Não tem nada de uma missão, não. Esse outro ponto aqui, a circuncisão do coração. Vamos lá, José, pode ser? Pode. Por favor. A circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica apresenta Romanos 2, 25 a 29. No contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança, de fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento que atesta a nova aliança, não é mais uma marca física. Romanos 2:28, mas a obra é realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Romanos 2:29, essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo, que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus, de estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, não conseguimos manter um relacionamento vivo com o Pai. Amém. A palavra circuncisão, assim, certo, né? Tanto aqui escrito, né? Ela quer dizer cortar em redor. Ou, tem outra coisa aqui, cortar em volta. A raiz da palavra circuncisão tem esse significado. Cortar ao redor, cortar em volta. O círculo, né? Pega o prepúcio ali e tal, corta, né? É mais ou menos esse sentido. Essa palavra ela vem do verbo circuncidar, quer dizer cortar em volta, cortar em redor. O termo técnico da circuncisão na medicina é fermosa.
Não, já a doença que dá, né? Foi embora. A circuncisão feita na criança É a doença que dá, a fimose. Né? A circuncisão é o processo para tirar a fimose. Entendeu? O termo técnico que a medicina chama isso, né? A Bíblia que chama circuncisão. A medicina é ostectomia. Ostectomia. Ostectomia é o nome que a medicina, né, chama isso aí. Tem mais coisa interessante aqui pra gente. A circuncisão é uma prática realizada há aproximadamente 5.000 anos entre judeus e muçulmanos. É lógico que os judeus começaram primeiro, né? Os muçulmanos veio depois de Isaac, mas os judeus começaram a circuncidar primeiro, praticar a primeira circuncisão. Ambos por questões religiosas. Embora seja uma prática comum, alguns até chegam a dizer, irmãos, que Deus instituiu a circuncisão por questões higiênicas também. Eu não sei até onde isso é verdade, mas é uma forma de Deus fazer uma aliança com o povo, né? Que era circuncidado, fazia parte. Mas alguns falam que tinha também questões, cada fimose mesmo, questões higiênicas, médicas. A circuncisão é uma prática realizada. Embora seja uma prática comum ao sexo masculino, alguns países. Não, tem hora que parece que é tipo E aí, vamos lá? Olha lá, deve ser a produção é com você. Vamos lá comigo? Não. Embora seja uma prática comum ao sexo masculino, alguns países, principalmente nos continentes, os continentes asiático e africano, principalmente esses dois continentes, no americano também, nos Estados Unidos, a circuncisão é praticada nas mulheres. Só que aí já não é questão religiosa, né? Chama de a mutilação genital feminina, que é se não se pesquisar lá, vão ver. É o MGT, mutilação genital feminina, é que vai chamar. Essa mutilação visa eliminar o prazer sexual e tem por objetivo controlar e submeter a mulher ao homem. Deixa a mulher neutra, né, em questões de desejo sexual. Elimina. Então ela fica ali só como objeto de uso do homem. Não procria e tal. Continuando aqui, é uma prática criminosa, impiedosa, desumana e não tem ligação alguma com a religião. Voltando ao contexto bíblico da circuncisão, fica bem esclarecido aqui, das palavras do pastor Edinaldo, que a circuncisão não deve acontecer mais na carne e realizada por homens, e sim no coração e realizada por Deus. Então, embora hoje muçulmanos e judeus ainda praticam a circuncisão, só para lembrar, Paulo, Jesus, foram circuncidados, mas hoje no cristianismo já não se pratica mais isso, né? Ela acontece no coração e não é mais praticada pelos homens, e sim por Deus. São muitas e significativas as mudanças de uma para outra. Não é mais na carne, como vimos, e portanto não é visível, né? Na carne é algo visível, né? Não é mais visível. E sim no coração, não gera dor física no processo. A circuncisão não gera mais dor física no processo. Só para o irmão lembrar que os filhos de, se não me engano, o irmão Luiz deve saber, que aproveitaram de uma situação lá, circuncidou todos os homens, quando eles estavam no segundo, terceiro dia, foram lá, mataram todo mundo, estavam sentindo dores, né, e tal. Acabaram e foram punidos por isso também, né? Então, a circuncisão que é feita hoje não é visível, não gera mais dor, né? Não se limita ao sexo masculino, como antes. Hoje as mulheres também são circuncidadas,
no coração, obviamente, né? Não é mais realizada pelo homem, não é mais no prepúcio, como era antigamente, agora é no coração. É importante o fato de que essa mudança mencionada pelo apóstolo Paulo, embora seja obra do Espírito Santo, realizada atualmente no crente, não é algo próprio do cristianismo, de modo que a ênfase dada pelo apóstolo ao ato da circuncisão é justificada na conversão de judeus a Cristo. Paulo só faz essa alusão aqui, Paulo só dá esse estudo aqui, porque a igreja, como a gente comentou de forma bem breve na semana passada, a igreja, em sua grande maioria, iniciou com judeus. Então, eles se embaraçaram ali do que era praticado com a lei, do que Paulo estava pregando agora. Então, por isso foi enfatizada essa questão da circuncisão. Se não fosse essa questão aí cultural, a igreja ter iniciado entre os judeus, enfim, talvez nem citasse essa questão de circuncisão, porque é um ato invisível, né? Digamos assim, imperceptível, que o Espírito Santo faz no crente. A gente prega a circuncisão entre nós, porque não tem nada a ver com o crente. Um coração novo, no Chagas. Por favor. Esse sim, nós somos Paulo, demonstra o profeta Jeremias, a respeito de uma nova aliança que rompe uma cobra da vida. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas do clavículo e externo, mas teria a mesma interpretação. Pois Deus escreveria a sua lei no coração, moria a sua lei no interior, na casa de Israel. Assim ele daria um coração novo ao seu povo. Por isso, o apóstolo Paulo fez referência a essa obra com a palavra Espírito, em vez de letra. Pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo. De maneira geral, a palavra coração se refere ao que está interior do ser humano. Amém. Muito bem. Bom, irmãos, nós precisamos ser honestos na interpretação do texto bíblico, né? Tentar ser o mais correto possível no ensino que nós transmitimos aqui aos irmãos. O profeta Jeremias diz, no capítulo 31, versículo 31, farei um novo concerto com a casa de Israel. E repete isso no versículo 33, farei um novo concerto com a casa de Israel. Depois ele repete lá com a casa de Judá também, né? O que isso quer dizer? Que essa é uma promessa feita diretamente, prioritariamente para Israel. O pastor pegou esse texto aqui, usou e aplicou aqui no ensino para nós, crentes, mas isso aqui vai se cumprir talvez no milênio para Israel. Um novo coração, coração de carne do povo de Israel. Nós já temos esse coração dado por Jesus, né? O Espírito Santo já trabalha, já gera em nós no coração à medida que a gente aceita Jesus. E se os judeus também aceitarem, ele vai receber. Mas os judeus como povo, como nação, essa promessa aqui são para ele, é para eles e vai se cumprir. Alguns falam no milênio, outros falam na Nova Jerusalém, no novo céu, nova terra, ou seja, futuro. Não é algo para agora. O pastor apenas fez a aplicação aqui para nós. Então isso é ser honesto com o texto. Aliás, nós, os gentios, fomos privilegiados, juntamente com alguns judeus, né, por essa promessa divina, saber que recebeu o novo coração, porque a promessa que fez para ele, mas nós que
estava recebendo antes, né? Nós que estamos recebendo um novo coração antes dele. Mais ou menos isso. Os judeus, como povo, alcançarão o cumprimento dessa promessa apenas no milênio, por ocasião da segunda vinda de Jesus. É interessante mencionarmos aqui acerca da substituição da letra pelo espírito, ou seja, o rito físico pela consciência. Quando fala, aqui, no comentário do pastor que ele tirou a letra, né, escrita lá e tal, pela gravação no coração, fala de substituir, né, o rito físico, o ritual que eles faziam ali, pela consciência. Isso, você tem uma consciência de uma nova realidade espiritual com Deus, isso substitui o rito na nova aliança, né? E a prática, uma prática descompromissada, porque só praticava e estava tudo certo, judeus, né? Substitui essa prática descompromissada pela intenção consciente do réu, né? Você é o réu, você é de Deus, que aceitou, que sente que foi perdoado, que, né, foi remido da cruz por Jesus, então você conscientemente você adere a essa nova vida, essa nova realidade. Ou seja, a partir daí está nascendo uma nova criatura, um novo homem, está sendo regenerado, nada mais é do que um novo coração. Sabe como se mistura tudo isso? Está tudo no mesmo. Se a gente for minuciosamente detalhar, no final das contas vai chegar sempre em uma nova criatura, um novo ser, né? A semelhança de Cristo, o que Cristo foi. Então, um novo coração é mais ou menos isso. Vou ver as palavras aqui. 2. Um coração inclinado a Deus. 9,50. Pois é isso, por favor. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo de um novo nascimento, da regeneração. Por isso ela passa a enxergar o reino de Deus e ao mesmo tempo a própria necessidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, quem tem o coração regenerado e transformado participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Amém. Bom, nesse ponto, precisamos nos reportar, né, retroceder ao que aprendemos lá atrás, na penúltima aula, sobre o processo progressivo da santificação, que é a regeneração, santificação e regeneração, santificação e justificação. A gente aprendeu, né, nessa aula na outra, né? Quando uma pessoa aceita a Cristo, posicionalmente, ele é considerada regenerado, né? É só uma posição, isso é real, não é menos valoroso, não é menos importante, né? Deus nos considera posicionalmente regenerado, santificado e justificado. A gente aprendeu isso. Não é que a gente está. Você tem uma ideia? Aquilo que a gente entende melhor, físico. A pessoa aceita Jesus, ele está regenerado fisicamente? Não. Está cheio de doença, está cheio de coisa. Fisicamente está regenerado. E assim é a sua alma, o seu espírito. A gente é considerado por Deus, biblicamente falando, teologicamente falando, regenerado, justificado e santificado. Isso imediato. Por que eu enfatizo essa questão de posicionalmente? Porque é mérito de Deus. Mérito unicamente de Deus. Né? Não é a partir de um processo. É algo que foi me concedido espontaneamente. Só de Deus. Né? Então a gente aprendeu isso. Quando a pessoa aceita Cristo, no entanto, quando aceita Cristo, ela é considerada regenerada. No entanto, essa regeneração imediata não lhe
permite enxergar com clareza o reino de Deus. Ela é regenerada, santificada, justificada, mas ela ainda não tem a visão espiritual para poder enxergar as coisas espirituais. Ela não enxerga ainda de uma forma nítida o reino de Deus. O que Jesus falou para Nicodemo? Na verdade, digo que se não nascer de novo, né, da água do Espírito, não verá, não entrará. Você não consegue enxergar se você não nascer de novo. Embora você seja regenerado posicionalmente, santificado, você não consegue enxergar. Porque você não passou pelo processo da regeneração, santificação e justificação. Entende? Então, digo, só botando aqui, essa regeneração imediata não lhe permite o homem enxergar com clareza o reino de Deus. De igual forma, é a sua visão a respeito de suas próprias necessidades espirituais. De igual forma, é a sua visão, a visão do ser humano, em relação às próprias necessidades espirituais. Por que eu falei isso? Porque o pastor fala aqui. Por isso, ele passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, enxergar a própria necessidade espiritual. Só que quando você é regenerado posicionalmente, você não tem essa visão de enxergar o reino de Deus e nem enxerga as suas necessidades espirituais. Ainda não. O novo crente não tem uma visão nítida de reino. Isso somente é possível mediante o processo contínuo de regeneração. E juntamente com esse processo, o qual acontece gradativamente por intermédio do Espírito, o novo coração, ou seja, o novo crente, começa a se inclinar para as coisas de Deus e ter prazer nelas. Então, quando você começa a ter prazer com as coisas de Deus, como Jesus falou, quando te forçar a andar uma milha, vai com ele 2. Essa primeira leva é por força, a segunda leva já é por prazer. Isso diz respeito ao crente que já se aprofundou na caminhada, que já tem prazer em exercer essa caminhada. Então, esse processo da regeneração, santificação e justificação gera no crente um novo ser, um novo coração, uma nova criatura, uma nova mentalidade, né? E prazer em servir a Deus, né? Então, isso diz respeito a um coração inclinado a Deus. Então, a gente não pode ignorar a santificação posicional, é a realidade. Você não aceita Jesus para ser santo amanhã, para ser justificado amanhã, para ser regenerado amanhã. Você aceita Jesus, isso automaticamente já recai sobre você. Mas a gente não pode ignorar essa realidade posicional e nem desprezar a realidade processual, de gradativamente ir buscando essa transformação. Paulo disse, não, eu quero alcançar, mas prossigo para o alto. Paulo já era santo, justo, mas ele precisava, ele estava buscando esse processo, né? Buscando aquilo que ele já era posicionalmente. Estava buscando processualmente. Entendeu? Tá claro, meu Deus? Agora a certeza era tanta que ele falou assim, sejam meus imitadores. Rapaz, exatamente. A certeza que ele estava fazendo que é certo. Vamos pro 2 então, coração consciente? Vamos sempre com a vida no interior do Senhor. No coração meditamos, toleramos e avaliamos, como fez Maria, da mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. De todos que ouviram, se maravilharam porque os pastores lhe exigiam, mas Maria guardava todas as coisas, conferindo-as no seu coração. Assim, quem recebe um coração novo, transformado por nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar o seu coração e o que se passa ao seu redor.
de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Alguma coisa mas está fora dos trilhos aqui. Eu não consigo harmonizar, como eu falei no início, né, essa questão do coração com a consciência. É difícil você associar isso. Coração, consciência. Né? Da mesma forma que não consigo também associar o coração com algum tipo de sentimento. O órgão físico com algum tipo de sentimento. Quando você entende que a mente é a sede de todas as faculdades do ser humano, a mente é a sede do sentimento, da vontade e do saber. É de lá que sai isso. Querer, o saber, querer, o saber, o sentir, é de lá também. E não do coração. Então, é difícil você fazer essa associação, né? Ainda que a Bíblia fala que se refere ao homem interior, mas fica extremamente difícil atribuir uma dessas coisas a um órgão. Por exemplo, quando o pastor diz que Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração, quem guarda a informação não é o coração físico, é a memória. Está ligado à nossa consciência, à nossa mente, ao cérebro. Então por isso que eu falo que fica difícil você associar um órgão a sentimento, a pensamento, ao conhecimento. Né? Não é não. O coração serve de bateria para desenvolver o corpo. Sim. E dá para a memória. A memória não é no coração, a memória é na cabeça. Na cabeça. É na panela de bom. Na panela, né? Panela. Na cachola. O coração serve para bater, para dar movimento. Exatamente. Então por isso que eu falo que fica meio difícil você pegar a proposta aqui do pastor, que é a proposta bíblica na verdade, ele não está fora, e você associar um órgão físico com pensamento, sentimento, né? É difícil você entender isso. Seria melhor falar diretamente da mente. É a panela. Né? Da panela. Mas vamos lá. Quando uma pessoa se envolve em acidente, quando ele tem alguma sequela do pescoço para baixo, o médico está ali tentando, né? Consertar. Mas quando é uma paralisia cerebral, ele fala, o órgão aqui para baixo pode estar perfeito, mas se aqui se no acidente houve uma comprometeu o cérebro, ele já Pois é. Então, só para concluir aqui, por que então atribuir tudo isso ao coração? Por que utilizar uma linguagem simbólica quando podemos ser melhor compreendidos utilizando uma linguagem literal? Isso é o que me deixa inquieto, né? De entender isso. Porque a pessoa se refere à mente já, à faculdade mesmo, querer saber, né? Em vez de se referir ao coração, como centro das intenções, das vontades, inclusive. Tem uma passagem, não sei se o irmão Luiz lembra, o irmão Luiz, todo respeito aos irmãos, que é biblista. Diz que os rins que é que faz a função de o órgão vital interior do crente. Diz que é os rins, não sei se é o salvo, ou seja, não é mais o coração, é os rins, o ser humano. Então é assim, tem esse trocadilho aí. Vê o 3 aí, quem vai? Ah? Mas o rim, ele, vamos dizer assim, é quase igual ao coração. Porque se o rim não funciona, o corpo dele fica dentro. Mas aí a pessoa pode ficar sem o rim, né? Não, mas aí, E o coração não pode perder nenhum pedacinho. consertou, volta à normalidade. Aí o coração é que nem o meu. Eu não tive um problema no coração. E O coração não pode ser. de forma nenhuma. Inclusive, quando eu recebi alta, o médico falou para mim, a parte de baixo do coração, esquece. Só funciona daqui para frente, só funciona uma parte, e a parte de cima. Mas tem isso? Tem. Não sei, eu vou duvidar que eu não sei sei. não.
Coração, para mim, se comprometer um pedaço, não. A parte do coração é que envolve todo o corpo da pessoa, o coração parou, acabou. Só se colocar outro. Mas se o coração parou tudo. Parou o Tem coração. nada de que não quer assim, amigo, é o coração. Parou o coração, parou o É o coração. É que uma bateria. O Marcão, vem aí, Marcão, por favor. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ao Senhor dos exércitos, por provas dos justos e vês os pensamentos de um coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. A partir desse texto podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. O Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a interior. E por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as dimensões do coração. Amém. Bom, Deus não é igual ao homem, a gente sabe disso, né? Que vê apenas aquilo que é aparente. Deus vê o que está no interior do ser e não apenas isso. Ele sonda as intenções do coração e tem poder para transformar um coração velho de pedra por um novo de carne. Como nós comentamos, carne aqui não é uma oposição aqui ao espírito, né? E sim a pedra. Fala que tira o coração de pedra e põe de carne, ou seja, o coração duro e põe o mole. Um coração mole e sensível em detrimento de um coração duro e inflexível. Agora, eu não sei, aqui uma observação, que o pastor quis dizer com um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. Me parece que somente Deus pode fazer isso, né? O pastor fala que é um local mais escondido do feito daquilo. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração e contempla o ser humano fora o Criador, vamos achar aí. Ele fala aqui que o coração é um lugar que poucos podem conhecer. Eu sei porque ele falou poucos. Algum ser humano pode conhecer o coração? Não sei por que ele falou isso. Eu entendi errado. Mas vamos lá, vamos 3, né? Não se tiver alguma colocação para fazer em cima disso. Quando eu falei, Moisés, que eu não sabia, eu não conheço mesmo. Que inutiliza a parte do coração, não sei isso não. Igual rim tira tá Se ele está funcionando só a metade do coração, o sentimento dele está para a metade. Para metade. É um homem sem metade ele coração. gosta, metade ele odeia. É que eu não sei mesmo, eu sou leigo nisso. Vamos lá, irmão, 3 então? Bom, Rogério, por favor. Começa com coração feliz. Quando o ser humano tem um coração, como ele fala a obra realizada por Deus do seu espírito, a felicidade é a realidade. O sermão da ponte, o Senhor Jesus faz uma lista de bem-aventuranças, que é o estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do bem. Isso significa que a felicidade ela não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios 10, o coração alegre serve de bom cheiro, mas o espírito abatido virasse para os sonhos. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje sabemos que a ciência que a alegria do coração, isso é, do interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde. O seu dia
dia a dia e a alegria do Senhor, que é a nossa. Amém. Bom, eu particularmente gosto de sempre associar o estado do homem diretamente com a sua posição diante de Deus, o seu Criador. O homem como criatura, a posição que ele ocupa diante do Criador revela o estado que ele está, né? E nós podemos observar isso de dois ângulos, né? Através da vida do justo, que é o nosso ponto em questão aqui, né? E também através da vida do ímpio. Vou só repetir para os irmãos entenderem, né? Associar o estado do homem diretamente com a sua posição, ou seja, com a posição do homem diante do seu Criador. O homem está feliz, ele está bem com Deus. O homem está triste, eu falo isso em períodos esporádicos, eu falo a distância, né? Isso diz tudo, né? O seu estado com a posição que ele ocupa diante de Deus. Mas vamos lá. Então, como eu disse, nós podemos observar isso sob dois ângulos, né? Através da vida do justo, mas também através da vida do ímpio. Por exemplo, quando falamos em paz, alegria, felicidade, tristeza, amor, ódio, e tantas outras características, todos esses adjetivos, todos esses sentimentos inerentes, próprios, né, ao homem, não temos como não fazermos uma aplicação rápida e automática sobre cada um deles. Se falamos em bons adjetivos, associamos a Deus. Se falamos em adjetivos ruins, qualidades ruins, características ruins, associamos ao diabo, ao mal. De modo que, se invertermos essa ordem, fica totalmente sem sentido. Eu associar algo bom ao diabo e ruim a Deus, sem sentido. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso estado emocional revela a nossa posição diante de Deus. É óbvio que não estamos aqui no campo da superficialidade, sabe? Não estamos falando daquele sorriso amarelo passageiro, aquela alegriazinha, né, de alguns minutos, aquele breve momento que se vive uma falsa paz, uma falsa alegria, que não se sustém. A gente está falando de pessoas que revelam um estado contínuo, constante, de paz, de alegria, e isso revela que ele tem alguma ligação com o Criador, né? Com a verdadeira paz, com a verdadeira alegria. E o contrário também é válido. Através da vida do ímpio, uma pessoa moribunda, cabisbaixa, iracunda, sabe, nervosa, a gente associa a uma pessoa que não tem Deus na vida, né? Isso é meio que automático na nossa forma de julgar, né? Então, o que está em pauta aqui são sentimentos que revelam a verdadeira identidade do ser. Então, quando eu falei uma certa vez aqui, que o sentido bíblico de paz diz respeito à quitação de dívida, paz quer dizer comunhão com Deus, a mesma coisa você pode atribuir essa definição de paz à alegria. Uma alegria constante e verdadeira, né? Uma felicidade. É sinônimo de que você está em paz com Deus. A pessoa que vive com semblante caído, que vive, como eu falei, muito raivosa, é sinal que ela, né, um irmão, em si mesmo, né? Então você faz esses auto-julgamentos, assim, meio que automático. Um coração feliz é um coração, obviamente, que tem Deus mesmo. E aí, mais uma vez, você transfere o coração para a mente. É uma mente transformada, uma mente que nasceu de novo, uma mente que tem Jesus, né? Inclinada para as coisas de Deus.
somente de Cristo. Podemos dizer que gera fruto do Espírito, né? Sim, a todo tempo. Né? Tem prazer em viver com Deus, falar de Deus. Você vê que o diabo ensinou as crianças com aquele joguinho, ele só tira na cabeça. Hoje, se o cara não tira na cabeça, ele vai viver. Antigamente era na perna, no braço, nas canelas, hoje ele só tira na cabeça. O diabo ensinou as crianças hoje a tirar só na cabeça naquele boneco. Boneco? Um boneco, né? Aquele bonequinho que igual aquele joguinho. O diabo ensinou as crianças só para tirar na cabeça, e aqui ele aprende. É para não perder Ele dá o para couro. marginal, ele só tira na cabeça. A gente fala lá no norte que é para não perder o couro, né? Só tira na cabeça. Você atira quando vai caçar lá, você atirava no lado, aí perdia o couro, porque vai fazer pandeiro com buraco. Tá na cabeça. Cabeça, agora só tira na cabeça. Não é brincadeira. Mas na cabeça não dá todo o movimento do homem na cabeça. Então, não é na barriga, nem no coração, nem na barriga, na cabeça. Promessas para o coração. Agora, o ponto 2, um coração cheio de amor. O pastor, um coração cheio de amor. 2. Coração cheio de amor? Por favor. Coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daquele que tem o Espírito Santo. E por isso o coração transformado. Por isso, o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. E sobre tudo isto, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Amém. Como sempre dissemos, o amor pode e deve ser visto sob 2 aspectos. Existem 2 formas de você estudar a questão do amor, né? O amor como um sentimento real, né? Ele é real, mas é um sentimento. E o amor real e abstrato, porque você não vê. E o amor como o exercício prático e sincero da piedade, ou seja, o mandamento. Você pode dizer que ama, você sente esse amor, você exercita esse amor, alimenta, através de um relacionamento com Deus, através de práticas piedosas de sua parte, você alimenta esse amor, desenvolve ele, faz crescer, enfim. Mas você também tem essa questão do amor prático, que é onde ninguém vê o amor abstrato que você sente, ninguém vê os teus sentimentos, mas te julga pelas práticas, por aquilo que tu faz. O que Deus fez está muito mais do que suficiente. O exemplo que Jesus deu: amou o mundo de tal maneira. Alguém poderia dizer assim: poxa, amor, será que é amor mesmo? Aí ele fala que Deus é um filho, e aí Deus é filho. Então, você não pode duvidar de alguém que diz que ama e pratica. Então, esses 2 aspectos, digamos assim, importantes, né, quando você estuda essa questão do amor. São 2 formas de exercer o amor e demonstrarmos que amamos. Ou podemos dizer também, de uma outra forma, que o amor é um sentimento que exige prática. Se eu digo que amo, mas não pratico, não amo coisa nenhuma. Então, o amor é um sentimento que exige prática. Não deixa de ser 2 aspectos que você vai estar estudando, desenvolvendo, né? Aprendendo. O amor, sentimento, e o amor, mandamento, prático. Dentre os bons adjetivos que nos referimos acima, nós falamos sobre paz, alegria, né? Felicidade, amor também. Dentre esses adjetivos são qualidades, né, que nós nos referimos acima. O amor é certamente o maior e melhor, o que melhor expressa a piedade do crente, né? E
vida com Deus. Não tem uma forma melhor, né, e mais, digamos assim, aceita, mais compreensível do que o amor que você demonstra para com o próximo, para com Deus. Né? Isso revela de você uma pessoa que nasceu de novo, que foi transformada, regenerada. Essa prática do amor. Dá um sentimento. Eu fico chorando, pratica, né? Pratica, exerce. O coração, ele transforma todo o amor lá para a memória. Mas quando o homem começa a pensamento ruim, desce o coração. Aí o coração começa. Quem vai trabalhar no coração o quê? O inimigo. Porque ele deixou entrar, baixou, desceu. O coração não está trabalhando mais com coisa de só com rindado de inimigo que entra no coração, não vai trabalhando junto dentro dele. Mas eu penso, o coração, ele joga todo o pensamento lá para a cabeça. Mente vazia é oficina do diabo. Vamos pro último agora? Esse ponto aqui é coração cheio de amor. Quem não leu ainda? Todo mundo já leu? É o 3, né? O penhor, o penhor, né? Penhor do coração. 3, Espírito do coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos cegou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamada de penhor de nossa herança, é garantia de vitória para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua Igreja. Amém. Bom, esse ponto aqui, irmãos, eu não comentei muito por causa do... Geralmente ele fica sem ser dado, né? Está no nosso tempo sempre curto. Mas fala do penhor, né? Como bem perceptível aqui, ou seja, da marca, do registro do Espírito Santo, né? Na vida do crente. O coração é que recebe esse penhor aqui nas palavras do pastor, né? Mas eu continuo entendendo que o Espírito Santo ele trabalha na mente, né? A transformação da pessoa ocorre na mente, é a mente que é o centro do ser humano, ou seja, a parte material que é o centro do ser humano e não a parte física, no caso aqui do coração, mas é uma obra nessa transformação aqui para o fechamento da lição, é uma obra que cabe, né, responsabilidade plena e absoluta do Espírito Santo, seja de Deus. E assim a gente acaba a lição. A nossa conclusão diz assim: nesta lição estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa cada um conforme suas ações. Então, está aí, bem adiantado, bom, Maurício, vai ficar esse crédito novamente. Já tem um saldo aí, Tem um saldo grande aí. 3, 4 minutos aí. Mas tem espaço aí, se vocês quiserem comentar alguma coisinha, eu tento, assim, às vezes ser cauteloso quando eu estou comentando a lição, para não ficar muito coisa sem falar, e às vezes acaba falando rápido demais e, né? Na conclusão, se ler aí, Jeremias 17:10. O que fala? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu tomo os pensamentos, isso para dar a cada
segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quer dizer, o que ele quis dizer aqui, se você faz o bem, você vai receber o bem. E se você faz o mal, deixa quieto. Recebe o mal. É isso aí. Para Isaías, que é calvinista, tudo certo, né? Uma vez só. Cuidado, pastor, com esse homem. Agora me diz negócio da alma, o que é da alma e espírito? O que significa alma e espírito? Alma e espírito? Sim. É chegador, já chega uma pessoa e vai chegar a alma também. Então, irmão, isso aí é muito variado os entendimentos que a pessoa tem sobre isso. Quando eu falo um negócio, eu entendo que alma e espírito é a parte material do homem. Não só eu, né? Eu estou pegando o que eu aprendi. Alma e espírito é a parte imaterial do homem que se opõe ao corpo, que é a parte física. Corpo, alma e espírito, né? Nesse sentido, o homem é dicotômico, tem duas partes, formado duas partes. Agora, tem gente que divide alma um e espírito outro. Aí, no caso, a alma, e aí é um ponto bíblico, eu entendo ser, a alma é a responsável por tudo que fizer de bom e de ruim. Você sabe que o espírito ele não é punido. Você sabe que a alma do homem, a alma do homem é o sangue dele. É o sangue dele, significa a alma dele, é o sangue dele. Certo? Porque um sangue é do verbo. Não tem espírito, nem alma. Não existe alma, existe o sangue dele que verbo. O coração tá muito. Deixa eu falar, irmão. Quando Deus fez o homem, o barro, formou lá e tal, ele soprou. E o homem se tornou alma vivente a partir daquele sopro. Aquele sopro é que se entende por alma. O homem era só matéria, barro. Soprou, mas se tornou homem, alma vivente. Entendeu? Aquele sopro que ele deu. Não é, o sangue é uma substância física. Não pode ser comparado com a alma. Mas naqueles sopro que ele deu, o primeiro que entrou no homem foi o sangue. Que é para movimentar a vida do homem. Se o homem tem certo movimento. Aí que tá a alma. Vamos lá, já era, né? A alma que estudamos agora, né, Milton? A alma que estudamos agora é o centro, né? Intelecto. A alma é a faculdade do homem. Ela vai ser punida ou vai pro céu, né? Deus falou para Ezequiel que os pais não levarão a mandado dos filhos, os filhos levarão a mandado do pai. Sim. A alma que pecar, essa morrerá. Mas o espírito que é o sopro, volta a Deus. O espírito volta a Deus. Eu entendo assim, irmão. Simples assim. O espírito é de Deus. A alma significa o homem. A alma significa o homem. É que significa todo movimentando ali, ele colocou tudo, você não colocou ali dentro. Mas o que significa do homem é o sangue que movimenta. Aquele sangue que ele deu vida. O primeiro que entrou na alma foi que para movimentar, trabalhar. É que é assim, meu irmão. Vai fazer uma casa assim, viu, meu irmão? É que é assim, se a gente entender assim, a gente entende igual você tem no Jeová. Entendeu? Porque o sangue, lógico, se tirar o sangue a pessoa morre. Mas se tirar o coração também a pessoa morre. Se tirar um monte de coisa a pessoa morre. Tem muitos órgãos vitais. O sangue tirou, morre. Não é só o sangue. Tirou o sangue, não acabou. A primeira vez que ele trocou um pouco de sangue para movimentar, naquele sopro, uma coisa que ele entrou tudo. Bem. Tem alma espírito, não tem alma nenhuma. Obrigado. Já falou isso pra mim faz tempo, ó. Veio pra baixo, eu já era. Vai lá, gostei de Marcos.